Sangue está a escorrer, tanto sangue. Filho, por favor, acorda, acorda, meu amor. O grito rasgou a quietude da noite, apenas para ser engolido pelo uivo da tempestade que se abatia sobre Lisboa. Sofia abraçou com força os seus gêmeos recém-nascidos, o corpo a tremer violentamente, não pelo frio cortante que entrava pelas frestas da adega úmida, mas pelo puro e absoluto terror. A cicatriz da cesariana, com menos de um mês, latejava numa dor lancinante a cada movimento. Mas a agonia física não era nada comparada com a devastação que sentia no seu coração, que se partia em 1000 pedaços. Lá fora, a voz da sua sogra, Dona Isabel, soava fria e afiada como uma lâmina de gelo. Abre essa porta, Sofia. Onde pensas que vais com os meus netos, sua ordinária? Abre a porta. Sofia olhou para os 2 anjinhos nos seus braços. O rapaz, Mateus, a rapariga, Lara. As suas faces eram ainda tão vermelhas, os seus corpos tão frágeis. A respiração deles era um sopro delicado, quase etéreo. Tinha acabado de os amamentar às escondidas naquela adega, onde fora trancada desde o final da tarde. As gotas do seu leite, o alimento sagrado de uma mãe, misturavam-se com as suas lágrimas salgadas de desespero. A porta da adega abriu-se com um estrondo. Diogo, o seu marido, estava ali. O seu rosto, outrora belo e carinhoso, estava agora transformado numa máscara de indiferença gélida. Ele não olhou para ela. Não olhou para os filhos. O seu olhar estava perdido num ponto qualquer do pátio encharcado pela chuva. Dona Isabel irrompeu pela porta, seguida por 2 empregadas de ar severo. Agarrem-na. Tirem-lhe as crianças. Não, gritou Sofia, recuando até as suas costas baterem contra a parede de pedra fria e úmida. São os meus filhos. A senhora não tem esse direito. Não tenho o direito. Dona Isabel soltou uma gargalhada cruel, um som que ecoou na adega como o riso de uma bruxa. Tu foste apenas a barriga de aluguer para esta família. Uma incubadora. Agora que cumpriste a tua função, desaparece. Os filhos do meu Diogo, os meus netos, ficam aqui. Sofia olhou desesperadamente para o marido. Implorou com os olhos. Diogo, diz alguma coisa, por favor. Eles são os nossos filhos. Diogo permaneceu em silêncio. O silêncio dele era mais aterrador do que 1000 insultos da sua mãe. Foi a facada final, a que destruiu a última centelha de esperança que lhe restava. Está bem. A voz de Sofia tornou-se estranhamente calma. Uma calma assustadora. Se eu não sair daqui hoje, juro que morro aqui com os meus filhos. Ela aproximou um dos bebés da parede, numa ameaça clara de que o magoaria. Todos pararam, chocados. O rosto de Dona Isabel ficou pálido. Tu enlouqueceste. Sim. Enlouqueci, gritou Sofia, as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara como rios. Foram vocês que me levaram à loucura. Aproveitando o momento de choque e hesitação, Sofia empurrou com toda a sua força uma das empregadas que lhe bloqueava o caminho e correu para o pátio. A chuva chicoteava-lhe o rosto, fria e violenta. Estava descalça. Os seus pés pisavam a gravilha afiada, e sentiu o sangue quente começar a brotar, misturando-se com a água da chuva. Parem-na. Vão atrás dela, ouviu o grito de Dona Isabel atrás de si. Os faróis de um carro de luxo no pátio acenderam-se de repente, iluminando a sua figura frágil e encurvada contra a escuridão. Sofia não ousou olhar para trás. Só conseguia correr pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Na sua mente, apenas um pensamento: salvar os seus bebés. Fugir daquela mansão fria, daquela prisão dourada onde não existia um pingo de humanidade. Ela passou pelo portão de ferro pesado, que estava entreaberto, e mergulhou na noite infinita. As suas pernas fraquejavam, a dor da cesariana era insuportável, como se a ferida estivesse a abrir-se. Sentiu um líquido quente a escorrer-lhe pelas pernas. Era mais sangue. Meu Deus, soluçou ela, mas não podia parar. Mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto do próprio sangue. Abraçou as 2 pequenas vidas contra o peito. Mateus, Lara, a mãe pede desculpa, desculpem, hoje ou vivemos os 3 ou morremos os 3. Mas ela tinha uma certeza. Nunca mais deixaria os seus filhos caírem nas mãos daquelas pessoas. Ela sabia que, se não fugisse naquela noite, perderia tudo para sempre. Eles eram seus. Só seus. 2 horas antes, a discussão explodira na sala de estar, sob a luz fria e ofuscante de um lustre de cristal. Dona Isabel estava sentada de pernas cruzadas num sofá de veludo, segurando uma chávena de chá, o olhar cortante como uma faca fixa em Sofia, que estava encolhida num canto da sala. Vou repetir pela última vez. No final deste mês, fazes as tuas malas e voltas para a casa da tua mãe. Não te preocupes com o dinheiro, não vais sair daqui de mãos a abanar. Mas as crianças ficam.
Sofia tremia, a sua voz era quase um sussurro suplicante. Dona Isabel, porquê? Por que é que está a fazer isto? Eu acabei de os ter, eles precisam da mãe. Precisam da mãe. Dona Isabel pousou a chávena com força na mesa de vidro, o som da porcelana a estalar no silêncio. Eles precisam da avó. Precisam do pai. Precisam deste nome de família, deste estatuto, para terem uma vida de luxo. Para que precisam de uma mãe campónia e sem estudos como tu. Para os envergonhar em frente dos amigos quando crescerem. Mas eu posso aprender, eu posso esforçar-me, Dona Isabel. Esforçar-te. A sogra riu-se, um som áspero e desdenhoso. Olha para ti. Além de uma cara bonita, o que é que tu tens? O meu Diogo deve ter ficado cego para se ter casado contigo. Eu sempre disse, eu só precisava de um herdeiro, de netos. Não preciso de uma nora. Já cumpriste a tua missão como incubadora. Agora, pega no dinheiro e some-te da minha vista. Cada palavra era como uma agulha a perfurar o coração de Sofia. Incubadora. Era assim que a viam. Ela virou-se para Diogo, o homem que um dia amara com toda a sua alma, que agora estava de pé junto à janela, a fumar em silêncio. Diogo, não vais dizer nada. Diogo deu uma longa passa no cigarro, soltando um anel de fumo denso e branco. Ele não se virou. A mãe tem razão em algumas coisas. Vai para casa por uns tempos, Sofia. Os miúdos ficam bem aqui, têm quem cuide deles. É melhor para eles. O coração de Sofia parou. Então ele concordava. Ele também achava que ela não era digna de ser mãe dos seus próprios filhos. Melhor. Melhor para eles é ficarem longe da própria mãe. Tu és um monstro. Cuidado com o que dizes, Sofia, disse Diogo, irritado. Pela primeira vez, ele virou-se para a olhar, mas nos seus olhos só havia frustração. Não compliques mais as coisas, está bem. O que é que tu queres? Dinheiro. A casa. Eu dou-te tudo. Só tens de deixar as crianças. Eu não quero nada, gritou Sofia, as lágrimas a rolarem sem controlo. Eu só quero os meus filhos. Eles são meus, percebes? Meus. Dona Isabel levantou-se, aproximou-se de Sofia e apontou-lhe um dedo ao rosto. Ouve bem o que te digo. Eles são meus netos. Têm o apelido da minha família. E o Diogo é o pai deles. Nós temos o direito de ficar com eles. Tu não tens direito a nada aqui. Eu tenho o direito de mãe. Sofia já não sentia medo. O desespero tinha-se transformado em fúria. Se vocês me obrigarem a isto hoje, eu chamo a polícia. A polícia. Dona Isabel desatou a rir. Tu achas que a polícia vai acreditar em ti ou em mim? Achas que não temos influências? És tão ingênua e estúpida. Ela virou-se e ordenou às empregadas, fechem-na na adega. Não a deixem aproximar-se das crianças. Quando ela recuperar um pouco, ponham-na na rua. As duas empregadas, altas e fortes, agarraram os braços de Sofia. Ela debateu-se, em vão. Larguei-me. Larga-me. Diogo, ajuda-me. Salva os nossos filhos. Ela olhou para ele, o seu último olhar era um apelo desesperado. Mas Diogo apenas se virou de novo para a janela, para a chuva que caía lá fora, como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Se não disseres nada eu vou-me embora, a voz de Sofia embargou-se, cheia de mágoa e ressentimento. E nunca mais voltarás a ver-nos. Ninguém a impediu. Nenhuma palavra foi dita. A porta da adega fechou-se com um baque surdo, aprisionando Sofia com o silêncio cruel do homem a quem ela chamava marido. Foi nesse momento que ela soube. Aquele casamento, aquela família tinha acabado. O terminal rodoviário de Sete Rios, em Lisboa, estava quase deserto àquela hora da madrugada. Restavam apenas alguns vendedores ambulantes e pessoas que tinham perdido o autocarro, encolhidas nos bancos de pedra. A chuva tinha abrandado, mas o ar continuava gélido. Sofia encontrou um canto escuro e sentou-se diretamente no chão de cimento úmido, tentando proteger os seus dois bebés do vento cortante. Estava completamente encharcada. O seu fino vestido de dormir colava-se ao corpo, revelando a sua magreza pós-parto. A cicatriz na sua barriga doía incessantemente, e os cortes nos seus pés descalços começavam a inchar. Mas ela não se atrevia a queixar-se. Tinha medo que o mais pequeno ruído atraísse atenções indesejadas. Os bebés no seu colo começaram a mexer-se e, em seguida, a chorar alto. Deviam estar com fome. O coração de Sofia apertou-se. O leite acumulava-se nos seus seios, manchando o vestido, mas não podia amamentá-los ali, naquele lugar público. Calma, meus amores, calma, sussurrava ela,
a voz rouca de tanto chorar e de cansaço. Uma senhora idosa que vendia castanhas assadas ali perto aproximou-se com um pequeno cartucho de papel quente. Minha menina, para onde vais a uma hora destas, com duas crianças tão pequenas? Sofia levantou a cabeça. Os seus olhos estavam inchados. Tentou forçar um sorriso que não passou de uma careta. Vou para a minha terra, minha senhora. Para a tua terra? Mas com esse ar tão desamparado. A senhora olhou para o estado de Sofia, preocupada. Onde está o teu marido? Como é que ele te deixa andar assim? De repente, ela parou ao ver as manchas de leite no vestido de Sofia. O seu olhar transformou-se numa profunda compaixão. Deixa estar, devem ser problemas de família. Toma, come estas castanhas para aqueceres o estômago. Acabaste de ter um bebê e andas assim ao frio e à chuva, vais ficar sem leite. Ela colocou o cartucho nas mãos de Sofia, recusando o dinheiro. Obrigada, mas eu não tenho dinheiro. Não faz mal, come. Vê-se que estás a passar por muito. A senhora suspirou e voltou para o seu carrinho. Sofia abriu o cartucho. O vapor quente aqueceu-lhe o rosto. Estava faminta, mas não conseguia engolir nada. Apenas olhava para os seus filhos, que choravam cada vez mais alto. O que vou fazer? Para onde vou agora? Não tinha um único cêntimo na carteira. Não tinha telemóvel. As únicas coisas que levava consigo eram aquelas duas almas pequeninas e uma cicatriz que não sarava no seu corpo. A cicatriz do parto, a cicatriz de um casamento falhado e a cicatriz no seu coração, que talvez nunca mais sarasse. Ela ajeitou a roupa, tentando esconder as gotas de leite que continuavam a sair, mas o gesto apenas a fez sentir-se mais humilhada. Um dia fora mãe e esposa. Agora, não era diferente de uma pedinte, abandonada no meio de um terminal de autocarros frio. O choro dos bebés era como 1000 facas a rasgarem-lhe a alma. Ela sabia que não podia ficar ali sentada para sempre. Tinha de ser forte. Por eles. Levantou-se, as pernas a tremerem tanto que quase cedeu. Segurou os 2 bebés com um braço, enquanto o outro se apoiava num pilar de cimento para manter o equilíbrio. Tinha de encontrar um autocarro, qualquer autocarro,